Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu segundo vídeo do meu canal de autoconhecimento. No vídeo anterior, eu estava falando sobre como o conhecimento é importante para a gente atravessar os desafios com mais consciência, leveza e nos permitindo crescer e evoluir através dos desafios. E eu acredito que evoluir é um dos propósitos de estarmos aqui. E se a gente observar a criação, tudo na natureza, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, tem um propósito, tem uma função que auxilia no equilíbrio do ecossistema. E se cada um tem a sua função, eles não estão aqui por acaso. O problema é que a gente se vê à parte da natureza. Então a gente está muito desconectado de que nós também temos um propósito, uma função para estar aqui. Então tem muita gente que acha que, sei lá, que a gente caiu de paraquedas aqui, a gente está aqui só porque os nossos pais se relacionaram, que a gente não tem nenhum propósito, a não ser só viver a nossa vidinha no automático. Então, você acha que a vida é só trabalhar, viajar, formar uma família, socializar, comer, dormir? E não que isso não seja importante, na verdade, eu acho que é mais importante, isso é vital. Até porque, por exemplo, socializar, nós somos mamíferos, né? A gente precisa se socializar até por uma questão de sobrevivência. Mas o ponto não é esse. É que se a gente só ficar vivendo a vida nesses aspectos de forma automática, sem nos conectarmos com o nosso propósito como humanidade, a gente vai distanciar da nossa essência, causando um desequilíbrio em nós mesmos e da sociedade como um todo. Se a gente observar, por exemplo, se um animal está em extinção ou se não está cumprindo a sua função, o que vai acontecer? Vai afetar todo o ecossistema, inclusive nós. E o meu intuito aqui não é me aprofundar em propósito, até porque eu acredito em propósito primário, secundário, por aí vai. E eu acho que as pessoas estão ficando até com um bode, né, de propósito, porque esse tema ficou muito em alta e acabou sendo um pouco banalizado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o nosso propósito de evoluir, tanto como seres individuais, né, o nosso aperfeiçoamento individual, e como coletivo, porque assim a gente consegue viver com mais harmonia, com mais equilíbrio e com mais felicidade. E a evolução, gente, ela começa de dentro para fora. Tudo começa do micro para o macro. E à medida que a gente vai evoluindo internamente, a gente também vai contribuindo positivamente com o que está à nossa volta. E a vida passa a ganhar um sentido muito mais profundo, né? A gente começa a se preencher. E quando eu observo a nossa história de evolução, as descobertas que mudaram algo para melhor, né, as revoluções, tudo começou com um padrão, que foi o questionamento. Tudo começou através de um questionamento. Porque para evoluir, para progredir, para fazer algo diferente, é fundamental o questionamento. Né? A gente vai precisar questionar os nossos padrões, as nossas crenças, questionar o sistema atual, sair dessa obediência cega. E é muito difícil, né? Porque na verdade a gente foi criado para sermos obedientes, tanto religiosamente, né? Quanto essa hierarquia que existe entre pais e filhos. A gente não foi criado para questionar, para pensar fora da caixinha. Então a gente vai encontrar dificuldade. E é impossível a gente evoluir sempre fazendo a mesma coisa, sempre pensando a mesma coisa, né? Como dizia o Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Mas sempre existe muita resistência, né, a uma nova forma de pensar. A história dos grandes revolucionários, eles nunca foram bem aceitos no seu tempo, sempre teve uma história de perseguição, como o próprio Albert Einstein. Do ponto de vista espiritual, Jesus Cristo, independente se você se conectar ou não com ele foi uma pessoa muito importante, né, na história da humanidade. Ele dividiu o tempo antes e depois dele. Mas ele era perseguido, ele era visto como um herege, porque ele mostrou que Deus era um Deus de amor, que Deus não gostava, por exemplo, do sacrifício de animais, indo contra toda uma tradição naquela época. Então imagina a resistência. Ou quando começou o movimento de libertação dos escravos, o movimento que começou a dar direito para as mulheres, né, trabalhar, por exemplo. Enfim, eu acho que tudo isso era visto como um grande mimimi na época. Igual nos dias de hoje, por exemplo. Já tem muitas pessoas, eu sou uma delas, que defende a educação respeitosa com os filhos, que é contra qualquer tipo de violência, né, de agressão com as crianças. E tem muita gente que ainda vê isso como um mimimi. Mas aí, se você perguntar para essa mesma pessoa, eu já fiz isso,
e perguntar para essa pessoa o que essa pessoa achava de antigamente os professores baterem nas crianças, né, como forma de punição, como forma de correção. E essas mesmas pessoas acham isso um absurdo, elas falam, nossa, isso, né, que bom que hoje isso não é mais normalizado. Mas é a mesma coisa, é porque toda ideia nova vai gerar resistência. E na maioria das vezes, por trás de toda resistência, a gente vai encontrar muito medo. Às vezes é o medo do desconhecido, ou às vezes, por exemplo, nesse caso dos pais que batem nos filhos, se a gente tiver que assumir que isso é errado, naturalmente a gente vai ter que enterrar esses pais que a gente idealizou e reconhecer que quando eles batiam na gente, eles não estavam nos amando, eles na verdade estavam sendo muito violentos com a gente. Então é muito mais fácil, por exemplo, um filho que nunca apanhou defender essa ideia que é errado do que alguém que apanhou, porque vai passar por essa resistência de reconhecer que nem sempre foi amado. A questão é que eu vejo muitas pessoas que enchem a boca, né, para falar mal da sociedade, mal do ser humano, as coisas que não estão indo bem. E eu concordo, eu acho que tem muita coisa que precisa ser resolvida, né, que precisa ser vista, mas às vezes essas mesmas pessoas que estão só criticando são as que mais resistem ao novo. Então, como que elas querem viver numa sociedade diferente se elas sempre resistem às mudanças? Você concorda que é um pouco incoerente? Então, se a gente não começar a questionar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, as nossas crenças, os nossos padrões, a nossa forma de sentir, eu acho que, sobretudo, o nosso passado, a nossa história, para entender o resultado de quem nós somos hoje, a gente vai acabar que vai permanecer o mesmo e a gente vai se desconectar com um dos propósitos de estarmos aqui, que é o da evolução. Então, como que a gente vai querer um mundo mais equilibrado, um equilíbrio interior, se a gente está resistindo às mudanças? Eu acho importante, então, a gente começar a aguçar o nosso espírito questionador. E uma das formas da gente aguçar é através da curiosidade. Eu acho que uma criança, ela aprende muito rápido porque ela é muito curiosa. E a fase que ela mais aprende é aquela fase que ela pergunta o porquê de tudo. E eu te convido a aguçar a sua curiosidade com outras formas de pensar, com o que eu tenho para falar. É importante a gente furar a nossa bolha. Eu falo isso, gente, porque no meu processo, né, de autoconhecimento, eu tive que passar por muita desconstrução. Eu tive que escutar novas ideias e questionar a minha forma de pensar, os meus padrões, a minha forma de sentir. E toda essa minha desconstrução, esses meus questionamentos, tudo isso me levou para minha autotransformação, tudo isso me levou para minha evolução pessoal. E eu acredito que até o final da nossa existência a gente vai continuar crescendo, a gente vai continuar aprendendo e evoluindo. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se reconectando com esse equilíbrio interno e depois querendo trazer esse equilíbrio para nossa volta também. Eu quero que você questione tudo que eu vou trazer aqui para vocês. Mas o questionamento que vai te levar para uma evolução não é aquele questionador que discorda de tudo, que vê uma opinião diferente, que bate de frente com as suas crenças e discorda. Aquele cético que não vai atrás da informação embasada, que não vai na fonte e só acha que não faz sentido na cabeça dele. Isso não leva ninguém para o crescimento, gente. O que vai te levar para o crescimento é você questionar algo, mas buscar informação, ir na fonte, pesquisar, estudar, se aprofundar, sair do raso. E se você não encontrar a resposta, ou se não souber a resposta na hora, porque você nunca estudou esse tema, é muito mais coerente você não concordar, mas também não discordar. Não acreditar, mas também não desacreditar. Então, seja um questionador nos tempos de hoje, assim como foram os questionadores no passado, que foram responsáveis pelas transformações positivas que a gente vive hoje. Porque toda evolução, toda revolução, não vieram dos conservadores, vieram dos que pensaram fora da caixinha. E por hoje é isso, gente. Eu te espero até o próximo vídeo.